Vamos lá. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Fala assim comigo, coração contrito. Mais uma vez, Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu coração, para eu receber a sempre viva palavra do Senhor, e que eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Eu agradeço a participação dos músicos, dos levitas aqui hoje, louvor muito bacana, muito lindo. Deus abençoe vocês, tá? Deus continua usando cada um de nós. E hoje, irmãos, é o nosso encontro, ela tem um peso que vai ecoar por toda a eternidade, porque a gente está aqui no culto de ceia, não é um culto qualquer. E a gente vai adentrar aqui, a gente vai falar um pouquinho desse momento que o Senhor reservou para os discípulos. Vitor, lá no Reaper, no programa Reaper, o microfone, eu não sei se é o cinza ou se é o verde. Você aumenta o volume dele para mim, por gentileza, para o pessoal da live escutar melhor. Então, nós estamos aqui no culto da ceia, e nós queremos, irmãos, antes de a gente tocar nesses elementos, antes da gente servir os elementos, e tem muitas pessoas, muito obrigado, irmão Edivaldo, que acham que isso aqui é um ato simbólico, um ato religioso, é um ato, é um ritual. Tem muita gente que não valoriza, não dá importância para o culto de ceia. Na verdade, a palavra, ela recomenda que todas as vezes que a gente se encontrasse para falar de Jesus, para falar na presença de Deus, era para nós fazer esse ritual, fazer essa celebração. Mas a gente não faz isso porque não tem necessidade. A gente faz isso todos os meses. O primeiro domingo do mês aqui a nossa igreja se reúne. Mas a ceia, irmãos, não é apenas um ritual. A gente precisa entender que a ceia, ela é um alinhamento. É um alinhamento. Sabe quando um carro começa a puxar para um lado? Você puxa para um lado, ele vai para o outro. Esses dias aconteceu comigo. O carro desligou do nada. Aí, o carro tem direção hidráulica, o volante fica o quê? Duro. Aí eu tive que fazer uma força para segurar o volante, para ele até pegar de novo. Isso é um perigo. Tem que levar ele até, inclusive, no mecânico. Se fizer isso, se acontecer isso na BR, não pode acontecer o carro em movimento desligar. Mas é como se fosse isso. É você estar numa direção e você tenta alinhar. A mesma coisa, a gente precisa alinhar o nosso coração com o Pai. Muitas das vezes nós estamos desalinhados, o nosso coração com o coração do Pai. E a ceia não é uma tradição que a gente herda, que os meus pais fizeram, que as pessoas da igreja estão fazendo. Não, não. A ceia é um lugar que o apóstolo Paulo fala de analisarmos a nossa vida, de enxergarmos, olharmos para dentro de nós mesmos. Ele fala assim, olha, cada um examine a si mesmo. A ceia não é eu olhar para o fulano de tal e falar assim, nossa, aquela pessoa ali, eu vi ela fazendo alguma coisa. Nossa, aquela ali nem deveria estar aqui. Olha, não. A palavra de Deus, ela fala que é para a gente olhar, cada um olhar para dentro de si e verificar como eu estou diante de Deus. É um alinhamento. Quando a gente, aqui está tampado, naquela época eu acho que nem tinha essas coisas aqui não, essa bandeja. Era o pão mesmo. E era um cálice só, era um copo só, era uma taça, e todos ali ia bebendo um pouquinho. Por higiene, hoje a gente divide as taças aí, inclusive ela é até descartável. Ou seja, o lugar da ceia é o lugar de quebrantamento. Eu falo lugar da ceia no culto de ceia. No momento que nós estamos nesse culto, é o momento de quebrantamento, é no momento que a gente olha para Jesus, é no momento que a gente vê a crucificação de Jesus, é o momento que a gente começa a interiorizar, trazer à memória o sacrifício do Senhor Jesus. Irmãos, se você não quebranta diante
de um culto como esse, alguma coisa está desalinhada. Não tem como nós estarmos diante da presença do Senhor e eu e você, nós não quebrantarmos, o nosso coração ficar quebrantado, ao ponto de sair lágrimas dos nossos olhos. Um corpo que foi moído por nós, um Deus que deixou a sua glória para estar aqui, se fez como homem, esvaziou-se da sua glória, padeceu, morreu por nós. Será que o nosso coração está tão duro? Será que o nosso coração está tão duro ao ponto de nós não nos quebrantarmos diante da presença do Senhor? Será que, como que está o meu orgulho? Pai, eu preciso da tua presença. Eu não posso sair daqui hoje sem ter o meu coração quebrantado, não pelas minhas palavras, mas pelo ato de que Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Porque o ambiente, irmãos, não é você chega num ambiente pronto. O ambiente espiritual, eu falo de a ambiência, é você que cria. Às vezes a pessoa chega no ambiente, até mesmo na casa dele, e fala assim, poxa, eu não sinto o Espírito Santo, mas você não criou um ambiente para sentir o Espírito Santo. A tarde toda ficou mexendo na internet. O dia todo ficou mexendo em redes sociais, vendo coisas, ouvindo coisas. E aí, com 10 minutos, a gente quer sentir a presença do Espírito Santo e não é assim que funciona. Jesus, irmão, sabe quanto tempo que ele orava? O mínimo. Quando ele chegava assim, alguns historiadores, teólogos, falam que ele orava no mínimo 8 horas por dia. Jesus, Filho de Deus. E às vezes a gente chega num ambiente e fala assim, poxa, eu não tive meu coração assim, meu coração não foi compungido, meu coração, mas é exatamente. A gente vem aqui durante a semana, a hora aqui, 30 minutos, sabe? E acha que a gente faz uma coisa demais, mas não é assim que funciona. Claro, é um local, a gente ora, é o objetivo da igreja, mas a gente não pode ficar apegado somente nesse momento, aquele momento de devocional com o Senhor. Quebrantamento, irmão, não é fraqueza. Às vezes as pessoas veem o outro chorando e falam assim, ah lá, aquele irmão ali é muito fraco, ele chora por qualquer coisa. Irmão, se você não chora diante da presença de Deus, a condição da presença é nos derramar diante do Senhor. É você sentir. Então, para entendermos, irmãos, o que Deus espera de nós nessa noite, a gente precisa olhar para Davi no Salmo 51 que nós lemos. Olha aqui para a figura de Davi. Davi era rei. Davi ele era ungido. Davi ele era guerreiro que nunca perdia batalhas. Davi é compositor de vários salmos que nós às vezes até cantamos, fazemos músicas e às vezes nós cantamos até hoje. Irmãos, ele tinha todos os títulos que poderia desejar. Esse homem era Davi. Mas quando o profeta Natã entrou na sua sala e começou a trocar uma ideia com ele, Davi teve uma escolha. Ele poderia, como rei, matar, mandar executar Natã com uma autoridade real, silenciar aquele profeta, ou ele poderia usar a sua humanidade para se arrepender. Ele poderia ter dito, olha, eu sou rei, sou ungido, meu currículo aqui, ó, tem isso, tem isso, tem isso, mas ele não fez, você sabe por quê? Ele não se justificou. Davi entendeu que, na verdade, que muitos de nós esquecemos, o quebrantamento começa exatamente onde a nossa autodefesa termina. Sabe por que muitas pessoas vêm nascer e voltam para casa do mesmo jeito? Não se quebrantou diante do Senhor. E o quebrantamento a gente aprende aqui com Davi, sabe? Talvez você chegou aqui com várias razões, talvez você chegou aqui com
achando que você é bom o suficiente, mas a Bíblia fala que diz que o sacrifício que agrada a Deus não é a nossa perfeição, é o nosso espírito quebrantado. Meu irmão, se você olhar para mim, para olhar para os irmãos, você não vai ver nenhuma pessoa perfeita. Perfeita é apenas Jesus, mas o coração quebrantado. A Bíblia fala, o coração contrito, o Senhor não despreza. Como que você chegou aqui nessa noite? Cheio de orgulho, cheio de si, talvez esperando uma palavra diferente da qual eu estou ministrando aqui hoje, mas a Bíblia fala, irmão, um coração contrito, quebrantado. Senhor, meu Deus, essa semana, Pai, hoje, meu Deus, eu estou aqui, e se, olha, falar para o Senhor as verdades que Ele precisa ouvir, e é quando nós olhamos para o espelho da palavra e dizemos, irmãos, e falando assim para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, falar como Davi, Senhor, cria em mim, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece o meu coração, então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, ninguém senta à mesa da ceia por merecimento. Muita gente falta no culto da ceia, achando porque ele não merece, mas ninguém senta na mesa do Senhor por merecimento. Olha quem estava na mesa com Jesus, alguém ele merecia. Pedro iria trair Jesus. E negar Jesus. Judas ia vender Jesus. Iria trair Jesus também. E os outros também. Mas Jesus, ele não olhou. Ele partiu o pão. Na mesa do Senhor, não é quem merece. Nós não merecíamos. Mas ele fez questão de chamar pessoas que não mereciam para sentar à mesa. E você sabe quem senta à mesa não é qualquer pessoa que você leva para sua casa para sentar à mesa. Sim? Você e eu, a gente não leva na nossa intimidade para as pessoas sentar na mesa, mas para Jesus não. Sabe, ninguém senta à mesa por merecimento. E se fosse por merecimento, irmãos, a mesa do Senhor estaria vazia. Mas não é por merecimento. Sabe por que eu e você estamos aqui? Pela graça e misericórdia do Senhor. Não é porque você é bom. Não é porque você canta bonito. Não é porque você talvez ora mais que todos os irmãos, que lê a Bíblia, sabe mais versículo de cor. Isso é muito bom. Não, não. Sabe mais de Deus do que as outras pessoas. Tem gente, irmão, que sabe muito de Deus. Sabe quase tudo de Deus, mas não vive o que Deus tem para ele. Sabe tudo, mas não sabe nada. Por isso que Deus gosta de pessoas simples. Sabe, não é simplicidade de pobreza, não. É simplicidade, sabe o quê? De espírito. Não daquelas pessoas orgulhosas. Irmãos, quebrantamento não é reconhecimento que somos inúteis. Quebrantamento é que a gente reconhece a graça de Deus. Pai, eu mereço a sua graça, eu careço da sua graça. Ele nos convidou. Então, a ceia exige exame. Quem vai ao médico aqui? Todos vão ao médico. E quando você vai ao médico, o médico pede exame. Sim ou não? Ou é de imagem, ou é de sangue, para ver como é que está. Vai lá e faz um eletro, vai lá e faz faz uma tomografia, faz uma ressonância, tem vários tipos de exame. Urina, depende do problema que você tem. Você vai fazer um exame para saber como é que está. Como é que estão suas vitaminas? Será que o B12 está legal? Vitamina D3? É isso mesmo? Essas vitaminas aí. Mas aqui não é para a gente fazer esse exame de vitamina, para ver se o nosso corpo físico está bom. Mas aquele que carrega o pão, a pessoa que pega o cálice, sabe, talvez
a gente começa a passar pelos corredores distribuindo aqui, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Coríntios, ele fala, e ele deixa uma orientação aqui que nós interpretamos de forma assim muito pesada. Ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E muita gente acha que esse exame é uma sentença. Poxa, se eu examinar o meu corpo, se eu achar alguma coisa errada, meu Deus, eu estou lascado. Então a pessoa, ele deixa de vir, ele deixa de participar, ele acha que se fazer o exame e achar alguma coisa, porque você sabe o que você faz, você sabe como você anda, eu não sei, mas por isso que o apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Mas não é para examinar achando que Deus vai ali, está com um chicote na mão, está com alguma coisa para te ferir. Não. Tem gente que acha que é isso, que Deus vai te sentenciar. A Bíblia fala que esse momento não é um tribunal, que Jesus está ali para te julgar. Irmãos, o Espírito Santo está convidando você a olhar para dentro de você e dizer assim: afasta-se, porque você errou. Ele não está falando isso. Ele está falando pelo contrário. Olha, reconheça onde você errou, para que eu possa te curar. Então a ceia do Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para dizer exatamente isso para você. Reconheça, examine, reconheça onde você errou, para que eu possa curar você. Quando o filho pródigo voltou para casa, bem sabemos que o pai, ele estava ali, o quê? Esperando de braços abertos. Pensa comigo, essa palavra é para você, essa palavra para mim, é para alguém aqui. O pai não estava ali com um chicote, não estava com nenhuma ferramenta para ferir o filho, para punir na verdade. O pai estava ali de longe, esperando o filho voltar, e já estava preparando, irmãos, na mente dele uma festa. Olha, se meu filho voltar, vou preparar um banquete para ele. E foi assim que aconteceu. Mas a gente precisa reconhecer, o filho reconheceu. Lá, quando ele estava perdido, ele fala assim: onde eu vim parar? Lá na casa do meu pai tem isso, tem aquilo. Até os servos do meu pai estão melhor do que eu. Eu vou chegar perto do meu pai e vou falar assim: pai, eu pequei diante do Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como os teus jornaleiros, faz como os teus servos, mas eu quero ficar, sabe aonde? Eu quero ficar no jardim. Eu quero ficar no jardim de Deus, eu quero ficar na tua presença, não importa se eu sou escravo, eu quero ficar. E o que é isso? Olha aqui que Deus diz para você: você não é escravo, você é filho. Vem, eu vou fazer uma festa para você, mas é preciso o quê? Reconhecer aonde que nós caímos. Reconhecer a nossa falha, reconhecer aonde que nós estamos. Quebrantamento, irmãos, é diferente de culpa. Culpa é a voz acusadora que te afasta, sabe? Aquela voz acusadora, você fez alguma coisa, aí aquela voz fica lá o tempo todo te acusando. E Satanás, ele aproveita dessas situações, aí ele te afasta diante de Deus. Foi assim com Adão, sabe aquela culpa? Aquela mensagem de culpa faz você esconder de Deus, ela faz você sentir indigno de tocar no pão, ela faz você indigno de pegar no cálice, ela faz você indigno de participar da ceia. Mas olhe para os discípulos, eles também não eram dignos de participar da ceia. Mas eu não estou falando assim para você tomar a ceia com a vida toda errada, eu estou falando para você examinar, estou falando para você falar assim: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, eu não quero ir para longe não, eu quero acertar a minha vida diante do Senhor. Aí o Espírito Santo, ele te convida: deixa eu te curar, deixa eu te libertar. Quebrantamento, irmãos, é o que te aproxima de Deus, é aquela dor latente no peito que diz: pai, eu falhei, eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. O filho pródigo falou isso para o pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas eu não consigo ficar longe da tua presença. Eu até tentei. Talvez você está aqui hoje, até tentou ficar longe da presença de Deus. Mas é difícil ficar longe da presença de Deus.
Porque quem já pisou no Santos dos Santos, o Santos dos Santos é o quê? É a presença de Deus. Quem já esteve na presença de Deus, irmãos, não sabe viver em outro lugar. Não sabe viver em outro lugar. Sabe quando a gente vai frequentar um ambiente todo fora do ambiente, a gente não sabe, a gente fica ali, meu Deus, onde que eu estou? Um lugar esquisito. Não é um ambiente, não é o lugar, porque não é o ambiente dos santos, não é a presença do Senhor. Irmãos, olhe para a nossa realidade aqui hoje. Tem gente que está aqui, talvez no altar, gente que até te aproxima, aquele que a dor é latejante no peito, aquele que talvez que canta, aquele que serve aqui na igreja com excelência, aquele que trabalha, aquele que chega cedo, aquele que lidera departamentos, aquele que lidera pessoas, mas se formos honestos conosco mesmo, será que o nosso coração está quebrantado? Esses dias eu estava aqui orando pela manhã, pena que estava na hora de eu ir trabalhar, mas eu comecei a imaginar, e aquilo ali me fez compungir meu coração, eu comecei a chorar diante do Senhor, ali no Jardim do Éden, que a gente está falando sobre muito o Jardim do Éden, a gente está falando muito sobre Gênesis. Sabe, quando Adão vivia ali no ambiente espiritual, não tinha pecado, não tinha nada, aquela comunicação com Deus. Sabe o ambiente espiritual que é gostoso? Eu falei assim, meu Deus, como que era a mente de Adão ali naquele ambiente espiritual, vendo a glória do Senhor todos os dias. Eu comecei a pensar naquilo. Aí eu falei assim, meu Deus, quebranta o meu coração, para que eu possa compreender mais esse ambiente espiritual, para que eu possa não perder mais essa conexão com o Senhor, porque é muito gostoso estar diante do Senhor, é esse quebrantamento, irmãos, imagine, hoje a gente não tem isso mais, porque infelizmente o pecado que surgiu ali no Jardim do Éden, deturpou essa imagem, essa velha natureza que habita em nós, que atrapalha-nos todos os dias, mas quando nós estamos diante do Pai em oração, irmãos, é outro nível. Eu vejo alguns irmãos chegando cedo aqui para orar antes do culto, e se quebrando diante do Senhor. Não fica preocupado para bater papo com os outros, que está chegando. Não tem problema, conversa depois do culto. Mas as pessoas chegam, meu Deus, talvez é o único dia da semana que vem. Eu não posso perder esse ambiente. Por isso nós estamos estudando aqui na igreja, e amanhã já é o segundo curso sobre louvor e adoração na igreja. Tem gente que acha que louvor e adoração é vir cantar o Senhor. Não tem nada a ver. Quem veio ao curso sabe que louvor e adoração. A primeira coisa é o quê? Quem veio fala? Obediência. Então tem gente que canta, que louva e faz um monte de coisa. Se não obedeceu, não adorou. Adoração é obediência. Convido vocês a participar amanhã, 19h30. Talvez você chegou aqui hoje, irmão, em pedaços. Conheça seu coração. Você sabe que passou pela semana, pelo mês. O mês de março começa hoje. Talvez você chegou em pedaços aqui. Talvez você veio até aqui hoje porque alguém enviou uma mensagem para você. Ô, irmão, vamos para o culto hoje. Talvez você nem queria vir. Por uma mensagem, você veio aqui assim, em pedaços, em pecado. Sabe? Uma fraqueza. Mas eu quero dizer para você, não fuja da mesa. A mesa é exatamente o lugar onde Jesus quer que você esteja. Não fuja da presença de Deus, é nesse lugar exatamente que Deus quer que você esteja, porque é nesse lugar que você reconhece que está em pedaços, que você precisa de Deus. Irmãos, todos os dias eu posso dizer assim, eu sou melhor que vocês. Não, eu sou um ser humano igual a vocês, e eu falo assim, Senhor, eu estou em pedaços, eu preciso do Senhor todos os dias, eu preciso ser moído. Talvez o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido, eu não desprezo quem vem a mim com um coração na mão. Eu não desprezo quem chega diante do Senhor com o coração quebrantado, com o coração em pedaços. O Senhor não despreza. Ele está falando com você hoje.
Sabe que tem dia que a gente não consegue nem orar? Hã? Sabe? Aquele dia que a gente não consegue, fala assim, Senhor, hoje está difícil. Hoje, para mim, foi um dia daqueles. Senhor, eu nem quase dormi. Falei assim, mas eu vou fazer o que tem que fazer, Senhor. Eu preciso do Senhor. Não posso parar. Estou respirando. O Senhor me deu vida. Eu estou de pé porque é pela graça do Senhor. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é porque eu sou bom, não é nada disso. É pela graça do Senhor. Então não acha que você é bom, irmão. Nós estamos aqui, é pela graça do Senhor. Jesus se assenta à mesa com quem reconhece a sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Percebe que Jesus ele se aproxima de quem tem necessidade. Quem não tem necessidade, Jesus não se aproxima. Dificilmente você vê Jesus se aproximando com alguém que não tinha necessidade. Quem tinha necessidade procurou Jesus. E Jesus procurou quem tinha necessidade. Pastor, mas Zaqueu estava na árvore olhando, ele tinha alguma necessidade? Tinha. Ele fala assim, Zaqueu, me convém hoje pousar lá na sua casa. Zaqueu precisava de uma palavra. Muitos ali precisavam de saber o que Jesus ia comunicar com Zaqueu. Meu irmão, pare um pouco e olhe para aquela mesa, a última mesa do Senhor. Estavam ali os 12 discípulos com Jesus. Muitas vezes a gente vê aquelas pinturas famosas, aqueles quadros famosos, aquelas pinturas bonitas de Jesus sentado à mesa, que João está ali sentado ao lado de Jesus, querendo colocar a cabeça no colo ou no ombro de Jesus. Mas a verdade bíblica é muito mais profunda do que essas imagens. Essas imagens pintadas. Naquela noite, Jesus não estava servindo anjos. Naquela noite, aquele banquete não era para anjos. Ele estava sentado com homens. Em poucas horas, iriam falhar com ele. Ele não se assentou com eles depois deles falharem, não. Ele assentou antes, sabendo que eles iriam falhar. Olha só. Jesus se assentou com os discípulos sabendo que eles iriam falhar. Jesus olhou para os olhos de Pedro, na hora de servir o pão. Camarada, eu sei que você vai me negar. Eu já vi a sua negação, mas está aqui, ó. O cálice, e o vinho, está aqui o pão. Jesus olhou para Judas. Jesus já podia sentir o beijo da traição. Falei assim, esse camarada vai me trair com um beijo. Mas Jesus serviu a ceia para ele. Ele olha para os outros discípulos e sabia que ao primeiro sinal de perigo, cada um deles ia o quê? Ditado popular brasileiro, rapar fora. Correr. O que é? Dar no pé. E cada um, irmão, na hora que eles viram a situação ficarem esquisita, todos eles abandonaram Jesus, deixaram Jesus sozinho. E um pouco tempo atrás, Jesus serve a ceia para aqueles que queriam fazer isso. Sabe por que é o mais impactante aqui, irmãos? Sabe o que me chama a atenção aqui nesse momento? Mesmo sabendo tudo isso, Jesus partiu o pão e entregou a eles. Então tem gente que não vem na ceia e acha e cria um monte de coisa de impedimento, mas Jesus está atraindo você. Jesus, ele sabe o seu coração. Jesus sabe o desejo do seu coração, não para você viver uma vida errante, mas para você entregar a sua vida a ele, falar assim, Senhor, eu errei, a partir de agora eu vou me consertar, a partir de agora eu vou melhorar a minha vida. Ele não disse, Pedro, quando você se tornar corajoso, você come desse pão. Ele não falou isso, olha, Judas, quando você se tornar um homem de verdade e verdadeiro, você come desse pão. Ele não falou isso. Ele não disse, quando vocês forem fiéis a mim, vocês vão comer do cálice, ou melhor, do vinho, comer do pão e beber do vinho. Ele não falou isso. Ele serviu todos ali, no momento da maior fragilidade de Jesus. Sabe por quê? Porque a ceia não é para perfeitos. Tem gente que tem na mente
Acha que a ceia é para perfeito. Tem perfeito aqui? Levanta a mão quem é perfeito. Opa, desculpa. A ceia, meu irmão, não é para perfeito. Se tem perfeito aqui, nós estamos no lugar errado. Porque esse ambiente, a igreja Projeto Júbilo, não é para pessoa perfeita. Vou repetir, a igreja Projeto Júbilo não é para pessoa perfeita. Se tem gente perfeita aqui, está no lugar errado. Jesus não veio para pessoas perfeitas. Nunca se achou ninguém. Esses milhares de anos de existência humana, alguém perfeito. Somente um foi achado justo, perfeito, digno de receber o nome que está acima de todo nome, chamado Jesus. Fora isso, meu irmão, se você se acha imperfeito, esse aqui você achou o lugar certo para a sua vida, é o lugar para você estar. O reino de Deus, irmão, funciona na contramão do sistema. O mundo é dos que acham que são fortes, dos que gritam mais alto, dos que têm o melhor currículo, mas o reino é daqueles que reconhecem que precisam desesperadamente de Jesus. O reino de Deus é para esses. É para quem chega aqui e diz: Senhor, se o Senhor não segurar na minha mão, eu não consigo dar o próximo passo. Orar como Jacó: se o Senhor não me der pão para comer, se o Senhor não me der riqueza, se o Senhor não me der shalom, sabe o que significa shalom? Fala assim comigo: paz, prosperidade, riqueza. Tem uma outra que eu não me lembro. Saúde, obrigado. Quem falou? Ô, irmã, você veio na aula, hein? Shalom significa o quê? Paz, saúde, prosperidade, riqueza. Quando você fala para o seu irmão assim, shalom, você não está falando apenas aquela assim, graça e paz que a gente tem costume de falar. Os judeus falam shalom, porque eles sabem o que significa shalom. Por isso que eu falo shalom, irmãos, graça e paz, mas não é só graça e paz. Aí Jacó faz uma oração a Deus: se tu me der pão para comer, se o Senhor me der prosperidade, saúde, shalom, o Senhor será o meu Deus. Essa é a oração de Jacó. O Senhor é o teu Deus, meu irmão. Ele tem te dado saúde. Então você não estaria aqui. Ele tem te dado prosperidade. Se não tem te dado riqueza, você faltou a aula de sábado. Dízimos e ofertas. Amém? Irmãos, nós somos a igreja Projeto Júbilo, amém? E se tem algo que precisamos preservar aqui, não é o lugar de aparência. Porque se você veio aqui hoje com a roupa de santo, ou de santarrão, como alguns dizem, para mostrar que está tudo bem com a sua vida, você está sendo bem vestido, bem penteado, bem maquiado. Tem homens, até os homens estão maquiando hoje. Não os homens dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vem no encontro de homem, irmão. Homem que é homem. Vem no encontro de homem. Quarta-feira, em nome de Jesus. Eu convido você a tirar essa máscara agora. Essa roupa de santo. Essa roupagem. Esse não é um lugar de vitrine. Esse é um lugar de altar. Irmãos, tem gente que se veste bem bonito para a igreja. Irmãos, aqui não é esse o lugar. Embora a gente possa vestir adequadamente, bonito, não tem nada contra isso. Mas esse lugar, a presença do Senhor, não é para se mostrar. Deus não está interessado nas suas vestimentas externas. Deus está, olhando o seu coração. O que você veio fazer aqui? Quando te convidaram, ou você já sabendo que era o culto de ceia, o que você veio fazer aqui? E pegar o pão e ir embora para casa? Isso aqui não é o lugar, isso aqui é um altar. Pastor, mas é o altar como? É o altar aí? Não. A presença de Deus é o altar. Na verdade, irmão, o altar é você.
Não tinha o tabernáculo do Antigo Testamento? As pessoas tinham que sair do local para ir no tabernáculo para adorar a Deus. Mas agora é o contrário. A gente não precisa sair para ir para o altar, porque ele tabernaculou em nós. Ou seja, ele morava dentro do tabernáculo. Agora você é o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. Por onde você vai? Então, este é o lugar. Lugar o quê? É o lugar de quebrantamento, onde os santos se reúnem para adorar ao Senhor, irmãos. Que é o altar, é o lugar de lágrima sincera, é o lugar, aqueles que a gente não mostra lá fora. Altar é o lugar de arrependimento, altar é onde a gente para de dar desculpa, porque não adianta dar desculpa para Deus, não adianta contar mentira para Deus, ou irmão, diante da presença de Deus, ou é verdade ou não é. Não tem como a gente ficar enganando a Deus, dar desculpa para Deus. Deus, ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. A Bíblia fala que antes mesmo da gente pedir alguma coisa, ele já está sabendo. Então não adianta, irmão, a gente precisa vir com o nosso coração sincero. Por isso que eu falo, a vestimenta, rasga isso tudo. Tira isso da sua vida. Aqui é o lugar da gente, mostrar para o Senhor verdadeiramente quem somos. É um lugar de recomeço. Se Jesus partiu o pão com quem iria falhar, ele está repartindo o pão com você hoje para te dar forças para você recomeçar. Porque a vida do cristão não é fácil. Recomeços. Todos os dias. Esse dia eu estava conversando com alguém no aniversário do Pedro. Se a vida é assim mesmo, meu irmão. É altos e baixos. Você nunca vai estar no topo. Nunca na sua vida você vai estar sempre no topo. E nunca na sua vida você vai estar baixo. Tem ano que a gente está embaixo. Está ruim demais. Mas tem ano, tem dia. Nossa, nós estamos no topo. Assim como a batida do coração, não tem os movimentos? Aí quando aquela maquininha para, que dá o apito, quando entra em linha reta, o que aconteceu com a pessoa? Passou dessa vida, a gente fala, para melhor, ou para pior para alguns. A vida de qualquer pessoa e a vida do cristão é assim. Hoje nós estamos bem, amanhã a gente está numa situação. Olha o que aconteceu com as pessoas, estava tudo bem, dá uma chuva de uma hora para outra, irmão, acaba com tudo. Uma vida que foram construída, levou tudo embora. Aí leva uma vida toda para reconstruir. A vida da gente é assim. Irmãos, não venha à mesa porque você acha digno. Venha porque você reconhece que sem o pão da vida, você não tem vida em si mesmo. Venha para a presença do Senhor porque sem Jesus, você não tem vida. Aí, eu falei para vocês que eu estava orando aqui, meditando. Do rompimento, do canal de vida. Adão tinha vida. Vida o quê, irmão? Eterna. E a vida de Adão foi cortada devido o quê? Ao pecado. Imagina só, irmão. Vida. Vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna com o Senhor, meu irmão, continua conectado com o pão da vida. Jesus te trouxe para você, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para reconectar com Deus. Somente hoje, através de Jesus, nós temos esse acesso a Deus. O véu foi o quê? Rasgado de alto a baixo, e é de alto a baixo, não de baixo para cima, para você ter esse contato novamente com Deus. Então, fuja das iniquidades, fuja do pecado, fuja dessas coisas, porque sem o pão da vida, nós não temos a vida em nós mesmos. Quebrantamento, irmãos, restaura o que o orgulho destrói. Entenda uma coisa aqui, irmãos, o orgulho é o maior inimigo da mesa. O orgulho é aquela voz que sussurra nos nossos ouvidos. Está tudo bem, você não precisa de mudar nada. Eu já ouvi gente falando assim, pastor, estou bom demais, não preciso mudar nada. Você já é crente há muito tempo. Tem 30 anos que eu sou crente, tem 40 anos embaixo no peito. Ih, rapaz, eu sou crente tem 50 anos, 40 anos. Irmãos, cadê o quebrantamento?
Sabe, o quebrantamento olha para o céu e diz: Senhor, eu não estou bem, eu preciso do Senhor. Todos os dias, Senhor, eu preciso de Ti. Você precisa de água? Você precisa de alimento? Sim ou não? Alguém já ficou muitos dias sem tomar água? Hã? Ficou? Alguém já ficou muitos dias sem comer? Você precisa alimentar. A vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos de Deus. Aquele que tem a vida eterna. O orgulho, irmão, constrói muros, camadas para nos proteger. Os orgulhosos de espírito, hoje o Espírito Santo está fazendo o quê? Descendo às profundezas do seu coração para quebrar o tempo que endureceu o seu coração, para que você que talvez está aqui, que é orgulhoso, ele quer quebrar as resistências, pecados ocultos, que você já se acostumou, já criou hábito. Deixa eu te falar uma coisa, isso te afasta de Deus. Isso se chama iniquidade. Pecados repetitivos, que já está acostumado a fazer, não está fazendo diferença mais, não tem aquele peso mais na sua mente, as coisas que você faz, não tem muita importância, como lá no início, meu Deus, eu pequei, mas agora começa a fazer, dá problemas. E o quebrantamento é o que nos liberta das correntes, para que possamos comer em paz. Para que o pão alimenta a muitos, ele precisa ser partido. Aí Jesus disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Eu convido o diácono aqui nessa noite. Eu convido também o meu querido Joel para fazer um som no teclado, por gentileza. Se quiser vir também, Arthur, por gentileza.